falar sobre Sérgio Moro. Ontem, no finalzinho do jornal, a gente conseguiu cravar aqui em primeira mão, né, o anúncio do Sérgio Moro, que confirmou, então, a pré-candidatura para disputar ao Senado do Paraná. Mas a gente vai esmiuçar a notícia, porque esse anúncio aconteceu, para lembrar você, um mês depois, né, do ex-juiz ter tido negado a transferência do domicílio eleitoral em São Paulo. Aí veio para o Paraná, disse que ia pensar, trouxe finalmente a decisão. Nós registramos no ar aqui na Jovem Pan News. E aí, ontem, nessa coletiva de imprensa, confirmou, portanto, a pré-candidatura em um hotel chique aqui de Curitiba. Ele fez lá a imprensa do Brasil inteiro, né, Riva, cobrindo para poder entender esses rumos. E aí, já no discurso, para você entender, e agora a gente vai esmiuçar a pauta, né, porque a gente trouxe ontem rapidamente no final do jornal apenas o anúncio, ele trouxe quais serão as bandeiras que ele vai levantar como candidato nessas eleições. Então, a primeira delas é super óbvia, é o combate à corrupção. Ele também falou muito sobre o início da Operação Lava Jato, que dá o tom do que a gente deve ouvir durante os insertos de campanha eleitoral dele. Então, além disso, né, o Moro também disse que tomou a decisão de concorrer ao Senado, depois de percorrer o Estado e sentir ali o termômetro popular. Vamos ouvir um pouquinho do que o Sérgio Moro disse nesse anúncio. A minha preocupação é apresentar as propostas, discutir as propostas com a população do Paraná. Esse foi até o objetivo pelo qual eu percorri o Estado, estou também falando aqui em Curitiba, na região metropolitana. Eu tenho perguntado, olha, qual é a posição que você acha que eu posso melhor servir o Paraná? E tenho ouvido muito esse pedido para eu me colocar como pré-candidato ao Senado Federal. Bom, tá aí, portanto, dizendo, né, o que ele tinha como preocupação, como mote para tomar essa escolha e tal. Mas vale dizer assim, ó, a corrida é uma vaga só para o Senado, vai ser uma eleição quente para o Senado aqui no Paraná. O Moro vai enfrentar entre concorrentes que se apresentam nesse momento de pré-candidaturas. Orlando Pessutti, do MDB, já foi vice-governador do Requião. Confirmou, né? Confirmou, mas tem que ver a convenção, né? Já fez? Não fez. Doutor Rosinha, do PT, o Paulo Martins, do PL, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Guto Silva, do PP, e Aline Sleutes, do PROS. E aí aqui você tem, por exemplo, vários candidatos muito afinados com a direita mais forte, alguns chamam de extrema-direita ou direita mais intensa e tal. Que tem uma leitura que poderiam estar dividindo votos desse eleitorado que simpatiza com essas pautas, né? Poderia estar, se tivesse um candidato só, talvez concentrasse mais. É uma leitura que se faz de momento. Todo mundo é pré-candidato aqui, tem que esperar as convenções ainda a partir do final de julho. Então, entretanto, vale dizer o seguinte, a briga mesmo, segundo as pesquisas no momento de hoje, porque pesquisa é recorte de momento, deve ser entre Álvaro Dias, do Podemos, e também o Sérgio Moro, segundo os levantamentos dos institutos de pesquisa. E aí tem aquela história que foi o Álvaro Dias quem levou o Sérgio Moro pela mão para a política lá para o Podemos. Todo mundo sabe disso, né? Sim. Então, nas pesquisas eleitorais, sempre eles aparecem praticamente no empate técnico, com números muito próximos. Às vezes um está na frente, dependendo do instituto, porque vale reforçar. Cada pesquisa tem a sua metodologia, por isso que ela tem resultados diferentes. De repente você pega mais de uma região, mais de outra, dá uma confusãozinha aí. Por telefone a pessoa está com pressa, quer desligar logo, pessoalmente, que talvez a pessoa queira falar mais, ou vice-versa, né? Então, assim, tem também a faixa etária, o perfil, a cidade. Por isso que os resultados variam. Mas os institutos têm trazido praticamente um empate técnico com números próximos entre os dois. E aí, obviamente, que ontem as pessoas, os jornalistas, perguntaram para o Sérgio Moro sobre o Álvaro Dias, agora que ele se tornou oficialmente aí, né? Um pré-candidato. Então, o que aconteceu? O Sérgio Moro disse que ele e o Álvaro Dias estão em raias separadas, Rivaroli. Aqui para Jovem Pan. Rachou o vestiário. Rachou o vestiário. Rachou o vestiário. Aqui na Jovem Pan News, o Marcos Souza, né, nosso âncora do Jornal da Manhã, analista, já tinha feito uma entrevista com o Sérgio Moro, na qual ele perguntou sobre a relação. Como é que fica agora a sua relação? O Álvaro Dias foi a pessoa que te puxou para a política, seu padrinho político, e agora você está pensando eventualmente em concorrer contra ele. Como fica? E o Moro disse assim: eu não tenho padrinho político. Ele não é meu padrinho político. Eu tenho minha história e o meu currículo, e é esse conteúdo que me levou à política e não o Álvaro Dias. Bom, e o ex-juiz disse ainda, né, que tem a percepção que o Paraná é subrepresentado na esfera política. Pega essa alfinetada aí, vamos ouvir. Em relação ao senador Álvaro Dias, é um político que eu respeito, corremos em raias separadas. Vamos ver se, afinal de contas, né, nas convenções ele mesmo vai ser candidato ao Senado Federal, à reeleição, ou se vamos ter aí uma outra situação. De todo modo, o meu intuito, caso ainda que isso se confirme, é conduzir essa campanha no mais alto nível. Não é? Eu sempre tive essa postura
na minha carreira pública de construção e jamais de proceder a ataques ou desconstrução de qualquer pessoa que seja. Agora, o meu entendimento é que o Senado, o Paraná, precisa de lideranças fortes, precisa de vozes robustas, vocalizando os interesses do Paraná e também contribuindo para a boa formação da política nacional. O Paraná é um estado que tem um potencial gigantesco, enorme, mas às vezes a gente tem uma percepção de que ele fica subrepresentado, na esfera política. Tá aí, portanto, falando que quer manter uma campanha de alto nível, de construção sem ataques, e aí passa um pouquinho e diz, olha, na minha percepção, o Senado do Paraná precisa de vozes robustas, se apresentando como uma voz robusta aí para representar o Paraná, e diz também que a sensação é de que o Paraná é subrepresentado na política. Só para constar e pontuar aqui a informação completa para o ouvinte, né? A esposa do Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro, também do União Brasil, já tinha confirmado pré-candidatura a deputada federal pelo estado de São Paulo. O Paraná é subrepresentado na política, Riva? No Senado? Faz tempo que a gente não vê grandes questões sendo debatidas pelos senadores paranaenses e eles à frente desses debates. A gente teve uma renovação no quadro de Senado recentemente. A gente tinha uma tradição de manter senadores por muito tempo os mesmos, né? Eles saíam, já sabiam... Requião e Álvaro Dias mais um. Às vezes tinha quem? Osmar Dias, às vezes variava e tal. Eu entrava aí no meio. Isso, e a gente viu aí nesse pequeno grupo, né, uma renovação com ele. Oriovisto, né, um outsider. Isso, um outsider. Oriovisto Guimarães. O ex-vice-governador, que já tinha sido senador, se não me falha a memória, era o Flávio Arnes. E o Álvaro Dias, que vem há muito tempo. O Álvaro Dias, o problema é assim, o Álvaro Dias está caminhando sozinho. Por quê? O Álvaro Dias, no decorrer da sua trajetória política, ele foi montando parcerias e acabando com as parcerias. José Richa, Requião, o Beto Richa, agora o Moro. As parcerias começam e depois elas acabam. E sempre acabam. Pode reparar, Rafa, as parcerias com o Álvaro Dias sempre acabam mal. Porque isso ia acabar mal. O Moro pode negar quanto ele quiser, mas quem leva ele para a política partidária é o Álvaro Dias. Isso todo mundo sabe. Isso é dito não é só nos bastidores, isso é dito a céu aberto. Ele pode negar quanto ele quiser. Ponto. É um direito dele negar. Mas nós estamos falando de fatos aqui. O fato é esse. Abre as portas do Podemos e lança a pré-candidatura. Tinham fotografias juntas dos dois, né? Inclusive todos os senadores reunidos. E aí a gente vem já com esse discurso... E o Oriovisto defendendo a candidatura. Mais eleitoral do Moro, nesse sentido de dizer, fui e não sou mais. Fui e não sou mais. E o Paraná está subrepresentado, mas ele está reunido com todos, né? Agora a grande questão é o seguinte. Na última pesquisa que saiu, mostrou que quem mais vai transferir votos para senadores é o governador Ratinho Júnior na eleição. Ele é o que tem 33% de possibilidade de transferência de votos. Ou seja, a cada 100 eleitores dele, 33 ele pode pedir voto para senador que vão votar. Que é uma coisa boa. Sim. Certo? Todo mundo quer o tempo do União Brasil. União Brasil, por exemplo, é o partido que mais levou dinheiro no fundo partidário. É o partido do Sérgio Moro, o partido do Sérgio Moro. Então todo mundo quer estar ao lado do Sérgio Moro, para quê? Porque tem tempo de televisão. Se você monta uma chapa em que ele entra, o tempo de televisão é ótimo, aumenta. Vem se apresentando um desenho de eleição, na verdade, para o eleitor e o ouvinte, onde ele vai optar entre o tradicional e o outsider, de certa maneira. Dá pra chamar o Moro de outsider? Não dá mais, né? O Moro não dá pra chamar mais de outsider desde o tempo que ele era juiz da Lava Jato. É porque político, pelo menos na carreira política, é a primeira vez. Então, mas algo novo, então, é isso? É isso que vai estar se apresentando pro eleitor? Você vê o tom dele de campanha, já vem nessa pegada. Já é mais acirrado. Não, e vem nessa pegada, tá subrepresentado, precisa de algo novo, alguém que sabatine os candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal, eu sou uma pessoa da justiça, eu vou conseguir entender e fazer bons questionamentos. E a pauta, né, da anticorrupção. Isso. Que é a pauta que ele pode defender. E o Álvaro Dias, por outro lado, tem o peso da tradição do Paraná, enfim, ser um senador que é sempre ouvido, procurado para falar sobre questões morais. A imprensa procura muito o Álvaro Dias como uma referência de comportamento ético para ele balizar algumas ações do Senado, né? Mas a última campanha para a presidência da República, em que nos debates ele foi muito mal, deu uma fraquejada assim no Álvaro Dias. Entendi. É só você ver que ele tinha 86%, Rafa,
Esse é o desafio dele. Esse é o desafio dele. E o desafio do Moro é superar o quê? A rejeição do eleitorado dos Bolsonaro e do Lula? Se ele conseguir pescar um pouco dos dois lados, ele pode ser eleito. Então vai ser pelo que se desenha. Claro que a gente tem outros elementos. O Riva já apontou aqui. Apoio do governador, né? O apoio do presidente Bolsonaro para alguns dos candidatos, que pode ter impacto também. Que é o Paulo Martins, que corre por fora. Campanha na rua. Campanha bem feita dá corpo, dá resultado. Vamos aprender quem são os homens. O homem Álvaro Dias, todo mundo já conhece. O homem Moro, quem é? A gente conhece o juiz. O homem Moro mesmo, não. O homem Paulo Martins, quem é? Isso dá voto? As pessoas escolhem. Que é aquela história da família, pôr a família, por aí, por o cachorrinho contar a história, na última campanha. Da onde veio, da onde foi, o que já fez. Ele, o que ele pensa, o que ele faz, quem foi, quem quer ser. Esta é a sua vida. Você quer dar isso? E outra, né? Aqui no Paraná são duas pessoas que estão autorizadas, o próprio Sérgio Moro e o coordenador da campanha, a decidirem quem eles vão apoiar para o governo estadual ou ser apoiados para o Senado.